Fala galera, olha eu aqui de novo. E aí, lembra? Meu nome é Karine, sou professora de Química, estamos aqui juntos para mais um encontro para a gente falar sobre o nosso livro aqui no Clube do Livro, né? Esse projeto bem legal aqui. Seguinte, vamos caminhando, né? Você lembra? A gente comentou sobre os átomos no nosso encontro passado, né? Sobre o capítulo de átomos, que os átomos, eles são os tijolos da vida, né? É isso que o livro traz pra gente. De fato, ele é a base de tudo, é uma unidade formadora das substâncias, né? E hoje a gente vem falar sobre os elementos que são constituídos por átomos, certo? E aí, relembrando que o átomo tem duas grandes regiões, o núcleo, onde tem os prótons e nêutrons, e a eletrosfera, onde tem os elétrons, né? Isso aí a gente já tá craque, certo? E aí, os elementos químicos. Presta atenção, sabia que podem existir átomos diferentes do mesmo elemento químico? Como assim? Até então, né, achavam-se que todos os átomos do mesmo elemento químico eram iguais. Mas, na verdade, a gente sabe que pode ter átomos diferentes, porém do mesmo elemento químico. Por quê? A identidade do elemento químico, isso é muito importante. A identidade do elemento químico é o seu número de prótons, que a gente chama de número atômico também, né? Na verdade, o número atômico é a quantidade de prótons no núcleo. Beleza? Isso sim é fixo. Não vai mudar, tá? Se você muda o número de prótons, você muda o elemento químico, beleza? Isso aí é fixo. Só que a quantidade de nêutrons pode mudar. Se a quantidade de nêutrons muda, você já muda a massa, né? Lembra que a massa fica concentrada lá no núcleo, tá? E aí, o núcleo, você sabe que tem prótons e nêutrons, então é nada mais que um somatório. Então, se você tem átomos com nêutrons diferentes, números de nêutrons diferentes, isso vai impactar diretamente na massa, beleza? E aí, você vai ter átomos do mesmo elemento químico, porque a identidade vai ser mantida, vai ser preservada, o número de prótons vai ser preservado, né? E, porém, com massas diferentes. E aí, começamos a entender que os elementos químicos podem ter átomos diferentes, porém sendo com o mesmo número de prótons do mesmo elemento, tá? E aí a gente chama esse fenômeno, né, que acontece quando os átomos, eles são átomos diferentes, porém do mesmo elemento, de isótopos. Iso significa igual, P de prótons, iguais números de prótons, tá? Eu vou te dar exemplos, alguns, tá? O hidrogênio, por exemplo. O hidrogênio, você sabe que o símbolo dele é H, é o elemento hidrogênio, tá? Só que existem três tipos de átomos diferentes do hidrogênio. Você tem o hidrogênio com massa 1, o hidrogênio com massa 2, o hidrogênio com massa 3. Perceba que eu continuo no meu elemento hidrogênio. Então, o número de prótons desses três átomos aqui é mantido, por isso que eles são isótopos, tá? O número de prótons do hidrogênio vale 1. Então, o hidrogênio de massa 1 tem um próton, de massa 2 tem um próton, de massa 3 tem um próton. O que vai mudar? É o número de nêutrons. Então, se você muda a quantidade de nêutrons de um átomo, tá? Você está mudando a massa dele, beleza? Mas você não está mudando o elemento químico. Então, é importante você saber que a nossa identidade, né, que eu chamo, a identidade do elemento químico é o número atômico, beleza? E aí, aonde estão esses elementos químicos? Estão catalogados na tabela periódica, né? Nossa tabelinha aí, nossa amiga, né? Não tem como você fazer uma prova, fazer um exercício e não ter a tabela periódica do seu lado. E é importante você saber como ela funciona, porque para qualquer despercebido, se você mostra a tabela periódica, uma pessoa que ainda não está ambientada na química e mostra a tabela periódica, a pessoa sai correndo. Porque, de fato, bonita ela não é. Ela tem um monte de letra, um monte de informação que, se você não entende o que ela quer dizer, né, cada informação quer dizer, de fato aquilo fica bem complicado, né? Então, é importante você entender que a tabela está ali para te ajudar. Só que você precisa saber como é que ela funciona. Existe um padrão, inclusive, muito bem definido, que é mantido na tabela periódica. Se você pegar uma tabela agora, inclusive, faz isso aí, pausa o vídeo rapidinho, pega uma tabela para você ir acompanhando junto comigo, beleza? Na sua tabela periódica, o teu primeiro elemento, lá em cima, é o hidrogênio, tá? O hidrogênio, ele
ele é um elemento sozinho, ele não entra na classificação de nenhum outro elemento, né? Por exemplo, a tabela periódica ela é dividida entre metal, ametal, o gás nobre e o hidrogênio. O hidrogênio está sozinho. Ele começa no número atômico 1, achou ele aí? Acha ele aí. Beleza. Lá na outra ponta, você tem o hélio de número atômico 2, símbolo He. Acha ele aí para mim. Depois, se você voltar embaixo do hidrogênio, você tem o lítio, número atômico 3. Do lado do lítio, você tem o berílio, número atômico 4. Aí você tem um espaço vazio, mas aí lá do outro lado da tabela você já acha o boro, número atômico 5, o carbono que é 6, o nitrogênio que é 7, o oxigênio que é 8, o flúor 9, o neônio 10. Percebeu? Isso é um padrão que é mantido. Na tabela periódica, os elementos estão organizados pela sua identidade. Ordem crescente de número atômico. Lembrando que número atômico, mesma coisa que prótons. Beleza? Então, na tabela periódica, você tem os elementos organizados por ordem crescente de número atômico. Isso te facilita muito para você localizar qualquer elemento. Se eu falar agora para você, número atômico 26, qual é o elemento? Você já olhou aí e já sabe que é o ferro. Entendeu? Por quê? Agora você tá ligado que é em ordem crescente, lembrando que é na horizontal, tá? Em linha. Mais bonitinho falar que é em períodos, tá? Você vai ver aí que é em ordem crescente, tá? Isso ajuda pra gente organizar, se organizar melhor e achar os elementos na tabela periódica, tá? Então, já introduzimos, né? E aí é ótimo que eu não sei você, mas eu adoro uma fofoca. E esse capítulo agora, ele já inicia com uma fofoca, né? Lá no século XVII, você tem aí os alquimistas, né? Atrás da tão sonhada pedra filosofal. Nossa, e aí deve te remeter ao Harry Potter, né? Pedra filosofal, você já escutou isso? Os alquimistas, eles passaram anos e anos atrás dessa tal pedra filosofal. E aí, nesse século, ele inicia dizendo que um alquimista, ele se casou, olha só, ele deu o golpe do baú, ele se casou para pegar o dinheiro da mulher dele e financiar e investir nas suas pesquisas. Olha que loucura isso. E aí, essa primeira mulher dele morre, ele se casa de novo e faz a mesma coisa, para continuar investindo na pesquisa dele para achar a tal pedra filosofal. Então, já começa com a fofoca. E aí, o que acontece? O que seria essa pedra filosofal? É uma substância mística que transformava metais comuns, tipo ferro, em ouro, né? Então, se essa substância existisse de fato, né? Até entendo a galera toda, né, desesperada atrás dessa tal pedra filosofal. Imagina, um alumíniozinho aqui rapidinho, pá, tem ouro. De fato, deixa os nossos olhos aí cheios de brilho, né? Não é para você casar e pegar o dinheiro da pessoa para poder fazer isso. E ele fez isso 2 vezes. Tá no livro. Eu fiquei impressionada. Seguinte, e aí ele começou. Estudo dele em cima disso. Não, quero achar essa tal da pedra, quero achar essa tal da pedra. E aí, ele supôs que essa pedra filosofal poderia ser formada, sintetizada, né? É um verbo que a gente usa muito na química. Sintetizar. É formar. Tá? A gente conseguiria produzir essa pedra filosofal, essa substância, a partir de fluidos corporais. Eita. E aí, o que ele utilizou? Urina. Quanto? Vários galões. Ele, na casa dele, lá no porão da casa dele, ele tinha vários galões de urina, porque a ideia era ele conseguir formar, produzir a tal pedra filosofal, né? Daí você imagina. Com a urina mais os reagentes que ele utilizou lá nessa pesquisa dele, sabe o que ele conseguiu descobrir? O fósforo. Não que o fósforo não seja tão importante, pelo amor de Deus. Fósforozinho também, que ó, muito importante. Porém, não era a ideia dele. Inclusive, ele nem sabia que ele tinha um elemento diferente, não. O fósforo, ele foi denominado fósforo mesmo mais pra frente, né? Ele nem tinha batizado de fósforo, mas ele foi o primeiro, na verdade, foi um alquimista, não foi um cientista, né? Alquimista aí, que conseguiu descobrir um elemento químico. Ele foi o primeiro elemento químico descoberto, de fato, através de reações químicas, foi o fósforo, né? Por esse alquimista aí do golpe do baú, beleza? E aí, mais uns anos se passaram, e aí entra, né, um cara que, se tem um cara que eu tenho respeito, é por ele. Dmitri Mendeleev.
o gênio que pensou em organizar todos os elementos na tabela periódica. E mais, ele não só organizou, como ele deixou espaços para supostos elementos que poderiam ser descobertos. Isso é muita loucura para mim. Isso é muito doideira. Porque pensa, como está em ordem crescente de número atômico, né? Ele descobriu o número atômico 15, que é o fósforo, né? E aí depois ele sabia que o cloro, que tem o número atômico 17, também existia. E aí o que ele fez? Ele deixa um espaço em branco e falou assim, o número atômico 16 deve existir também, a gente vai deixar um espaço em branco aqui, pra gente completar a tabela depois. Sim, ele pensou nisso. E o melhor, sabe como ele pensou nisso? Dormindo, sonhou. Ele sonhou e aí ele acordou e montou uma tabela periódica de acordo com o sonho dele. Isso pra mim é muito doideira, né? Então, esse é um cara que eu respeito mesmo. E aí ele organizou a tabela da seguinte forma. Você tem o seu elemento ali, né, o símbolo daquele elemento. Você tem a massa atômica aproximada desse elemento. Importante você saber que essa massa atômica não é a massa de um átomo específico, tá? É uma massa ponderada, beleza? O que significa isso? A gente pondera as porcentagens presentes na natureza, tá? Então, por exemplo, imagina se eu fosse formar uma tabela periódica com todos os átomos existentes do hidrogênio, que a gente sabe que são 3, do oxigênio também, que são 3, tá? Então, do cloro, que eu tenho 2, ia ficar uma tabela muito grande. Então, o que a gente faz? A gente calcula uma média ponderada com os... levando em consideração, né, a porcentagem com os átomos presentes, né, a abundância deles na natureza, e calcula uma média da massa, tá? Então, essa massa aí é uma média ponderada dos átomos existentes desse elemento químico, beleza? E o número atômico, que mais uma vez, gente, eu vou repetir isso o nosso encontro inteiro, tá? O número atômico é a identidade do seu elemento químico, beleza? Então, ele é muito importante. Quer localizar um elemento na tabela periódica? Vá atrás do número atômico. Não vá atrás da massa. Número atômico, sempre, tá? Há muito tempo atrás, o livro conta, né, que acreditava-se que a matéria era constituída pelos 4 elementos fundamentais, que na época, né, elemento era a constituição, né, da matéria, enfim, que era o fogo, ar, água e terra, beleza? E ainda entrava o éter, né, porque, por exemplo, nas estrelas, você não tinha presente nenhum desses 4 elementos, então chegou até a criar esse 5º elemento sendo o éter, beleza? Até que veio a ideia do átomo ser a unidade formadora da matéria, né, enfim. E aí, qual é a diferença entre elemento e átomo, né? É importante. O elemento, eles são substâncias, tá? O elemento ferro, a substância ferro. Ferro, você consegue pegar a substância ferro, beleza? O átomo é a unidade formadora, beleza? Então, o átomo, ele é a unidade formadora. Qualquer coisa é constituída por átomos, beleza? E elementos químicos são as substâncias. Digamos que seja algo mais concreto, beleza? E aí, o livro retoma também a ideia de átomos diferentes do mesmo elemento químico, que a gente iniciou falando sobre isso, né? E ele dá o exemplo do fósforo, né? Que nós temos o fósforo vermelho, o branco, o preto e o violeta. Você tem 4 tipos de átomos diferentes do mesmo elemento químico, tá? Importante, lembra o fósforo? Quem descobriu foi o alquimista lá do golpe do baú, né? Mas ele foi batizado mais pra frente, beleza? E aí o Dmitri, ele colocou o fósforo direitinho no lugarzinho dele lá na família 5A, pode pegar a tabela periódica aí pra ver, tá? Ou grupo 15, tá? Tem 5 elétrons na sua última camada. Se você fizer a distribuição eletrônica do fósforo, você vai ver que ele tem 5 elétrons na última camada, beleza? Então, ele foi lá e ajeitou a vidinha do fósforo, colocou lá. E aí, começou-se a estudar mais a fundo, né, o fósforo, esse elemento, e aí viu-se que nós tínhamos vários átomos diferentes, porém do mesmo elemento químico. E aí, diferentes mesmo, existem diferenças físicas e químicas. Por exemplo, o ponto de ebulição variava, né? Um tinha um ponto de ebulição bem elevado, o outro, se você segurasse na mão, né, você já podia derreter ele. Num dia muito quente de sol, ele derrete, né? O outro você precisa ter uma temperatura muito maior. Então, perceba que é o mesmo elemento químico,
mas são átomos diferentes. Então, todos eles são o quê? Isótopos, beleza? E aí tem propriedades químicas e físicas diferentes, certo? E aí, voltando para a tabela periódica, onde está catalogado os nossos elementos químicos, no livro ele fala que existem algumas propriedades que seguem padrões que, por isso que é periódico, né? Que a gente chama das propriedades periódicas, são propriedades que elas vão, conforme a gente vai mudando a posição na tabela periódica, essas propriedades elas vão mudando também. E sempre de uma coisa padronizada, periódico, né? A partir de um período em que você completa uma volta na tabela periódica, aquela propriedade ela retoma o conceito, né? E aí ele fala de algumas propriedades importantíssimas para a gente. A propriedade que eu considero mais importante é o raio, porque a partir do raio você consegue explicar todas as outras propriedades. Então, vamos lá, vamos relembrar um pouquinho, isso tudo está no livro também, né? Nessa parte dos elementos químicos, que ele trabalha bastante isso com a gente. O raio nada mais é do que... O que é o raio de uma circunferência? Né? Fala aí. É medido do centro, né, até uma das extremidades, beleza? Para a gente no átomo, visualizando ele como uma esfera, do núcleo até a última camada, lembra que a eletrosfera tem várias camadas, dependendo, obviamente, do átomo que você está trabalhando. Se você tiver um átomo que tem 5 camadas, né? O raio ele é medido do núcleo até a última camadinha lá, né? Qual é a quinta camada? K, L, M, N, O. Tem a camada O, é medido assim, tá? Já um átomo bem pequenininho que só tem uma camadinha, o raio vai ser bem menor. Então percebeu que o raio ele depende muito da quantidade de camadas. Então aí a gente já começa a perceber um padrão. Se você pegar essa tabela periódica agora, né, e olhar ela em linha, que a gente chama de período, tá? Conforme você vai descendo na tabela periódica, você vai mudando o período. E período pra gente é a mesma coisa que camada. Sim. Não sei se você percebeu, na tabela periódica eu tenho 7 períodos. Quantas camadinhas aí o maior átomo tem? 7. Lembra das camadas? K, L, M, N, O, P, Q. Começa com K, inclusive uma letra que eu gosto bastante, segue a ordem alfabética, tá? Se você for perceber, você tem 7 períodos. Por quê? Período é a mesma coisa que camadas, tá? Então, se você perceber, conforme você vai descendo, você vai aumentando o período. Se você vai aumentando o período, você vai aumentando o número de camadas eletrônicas. Quer um exemplo? Pega aí, localiza para mim o número atômico 3. Rapidinho você viu que é o lítio, né? Qual é a camada dele? Qual o período do lítio? Veio para mim, vê se ele não está no segundo período. Isso significa que ele tem 2 camadas. Aí você imagina núcleo, tá? E 2 camadas. Beleza. Agora eu vou descer. Vou lá pro último, vou lá pro frâncio. Tô na mesma família, tá? Desci, vou pro frâncio. Ele tá no 7º período, ou seja, ele tem 7 camadas, certo? Se ele tem 7 camadas, imagina, núcleo, 7 camadas, esse cara é muito grande. Tá aí um padrão. Conforme você desce na tabela periódica, o raio ele vai aumentando. Isso é uma propriedade periódica, né? Isso acontece conforme eu vou descendo na tabela periódica, o raio ele vai aumentando, tá? Então o raio, a gente pode dizer que o raio ele cresce de cima para baixo, beleza? E se a gente estiver falando de elementos que estão no mesmo período, que têm a mesma quantidade de camadas, por exemplo, sódio e cloro. Se você olhar aí na tabela, o sódio tem número atômico 11, facinho achou, né? E o cloro tem número atômico 17. Achou ele também? Beleza. Eles estão no 3º período. Eles têm 3 camadas, os dois. Ué, como é que a gente faz o raio? É o mesmo raio? Não. A gente vai ter que pensar um pouquinho diferente, tá? Quando você tem o mesmo número de camadas, o raio ele vai estar muito interligado com a quantidade de prótons no núcleo. Pensa que núcleo e eletrosfera existe uma força de atração muito grande. Lembra disso, tá? Força de atração muito grande, por quê? No núcleo você tem, fala pra mim aí, que a gente já falou isso várias vezes. No núcleo você tem partículas positivas, que são os prótons, né? E tem os nêutrons também. E aí na eletrosfera, a carga negativa, o que acontece? Pô, você conversa muito bem, os opostos se atraem, você sempre escutou isso. Então, cargas opostas, elas vão se atrair, beleza? Então,
você tem uma força de atração aí muito intensa entre núcleo e eletrosfera, tá? Então existe essa força aí. Então imagina, se você tem, vamos pensar no último elétron lá da última camada, tá? Estamos falando do sódio e do cloro, não perde não. Eles têm 3 camadas, beleza? Eles têm 3 camadas, os dois. Agora a gente está olhando o elétronzinho da última camada. Eu vou te fazer uma pergunta. Esse elétron que está lá na terceira camada, ele vai ser puxado, vai ser atraído com mais intensidade por 11 cargas positivas, que é o caso do sódio, ou por 17 cargas positivas, que é o caso do cloro. Imagina você, cabo de guerra, tá? Tá você de um lado e 11 pessoas do outro lado. Vem comigo. Ou uma outra situação, você de um lado e 17 pessoas te puxando do outro lado. Qual das duas situações você vai sentir uma força maior te puxando? Concorda que é no caso do cloro, onde você tem 17 pessoas te puxando, você tem mais, né? Então, digamos que esse núcleo é mais forte, tem mais carga puxando. Puxando o quê, Karine? Puxando os elétrons para próximo do núcleo. Então, se você aproxima a camada do núcleo, o raio, ele diminui, ele é menor, digamos assim, tá? Então, quanto maior o número atômico, menor é o raio. Porque quanto maior o número atômico, mais força o núcleo tem para puxar a camada para próximo dele, tá? Então, se ele puxa a camada para próximo dele, o raio, ele vai ser pequenininho, certo? Então, em um mesmo período, tá? Quanto maior o número atômico, menor o raio. Se você pegar a tabela, você vai ver, olhando você para a tabela, tá? Esse negócio de esquerda e direita eu fico meio confusa. Mas se você olhar para a tabela, olha para a tabela, isso. A parte direita da sua tabela é onde você tem os maiores números atômicos. Então, você vai ter o menor raio, beleza? Então, a gente geralmente fala que o raio cresce da direita para a esquerda, tá? Porque na esquerda você tem os menores números atômicos, então o raio, ele é um pouco maior. Lembrando que isso a gente está organizando no mesmo período, tá? Então, entre o sódio e o cloro, o sódio vai ter maior raio, porque o cloro tem 17 cargas positivas, ele é muito mais forte, o núcleo, né? Ele vai puxar a camada para próximo dele. Então, o raio é menorzinho. Então, o sódio ganha essa parada aí, beleza? E aí, a partir do raio, vamos falar sobre a eletronegatividade, que é uma das propriedades que o livro aborda também. E a eletronegatividade, é importante você saber o que significa. Se você souber o que significa, você consegue fazer e entender qualquer questão, tá? Você consegue entender qualquer propriedade, qualquer tendência do elemento. Eletronegatividade, anota aí, é a tendência de você atrair o novo elétron. Tá chegando um novo elétron na parada, tá? Esse novo elétron que chega, ele sempre chega na última camada, beleza? Tá chegando um novo elétron na última camada. O átomo que tem o menor núcleo, ele vai sentir esse elétron chegando, porque esse elétron vai chegar pertinho, tá? E ele vai puxar, ele vai atrair com mais intensidade esse elétron que está chegando. Então, a eletronegatividade dele é maior. Olha que doideira. É inversamente proporcional ao raio. Raio pequenininho, a última camada está próximo do núcleo. O núcleo sente esse novo elétron chegando e vai lá e puxa com mais intensidade. Então, a eletronegatividade é isso, é a tendência de você puxar os elétrons, beleza? Na tabela periódica, o elemento de maior eletronegatividade é o flúor, tá? É o elemento mais forte aí em sentido de puxar elétrons, tá? Outra propriedade que ele vem trazendo também, muito importante, que é a energia de ionização. Aí agora é o contrário. Eu quero arrancar um elétron de um átomo, beleza? Eu quero arrancar o elétron de um átomo. Isso é um tanto perturbador, tá? Pensa, eu quero arrancar um elétron da última camada, beleza? Então, o que acontece? Imagina que é muito mais fácil eu arrancar um elétron que esteja mais distante do núcleo. O núcleo é o que atrai os elétrons. Pensa nisso, porque ele tem carga positiva, que são os prótons, tá? O frâncio, por exemplo, ele é enorme. Ele tem 7 camadas, está no 7º período, né? Dá uma olhadinha aí. Ele tem 7 camadas. Então, o elétron da última camada está muito distante do meu núcleo. Então, para eu arrancar ele, é mais fácil. Eu preciso de uma energia muito elevada? Não. É muito mais tranquilo eu arrancar esse elétron, beleza? Então, a energia para esse processo, ela vai ser menor. Então,
também é inversamente proporcional ao raio. Presta atenção, lembra que eu falei para você. Se você sabe raio, você consegue entender tudo. Lembrando só das definições, tá? Quanto maior o raio, mais fácil é arrancar esse elétronzinho, tá? Se é mais fácil arrancar esse elétron, a energia, ela é o quê? Ela é menor, beleza? Então, o raio, ele cresce de cima para baixo, né? Da direita para a esquerda. E a nossa energia de ionização vai ser o contrário. Ela vai crescer de baixo para cima, tá? Da esquerda para a direita, o que faz sentido, que se você pensar, né, lá na direita você tem os gases nobres. Tenta arrancar um elétron de gás nobre, você vai precisar de uma energia alta, beleza? Então, organizamos, entendemos a diferença de átomo e elemento químico, tá? Nesse capítulo, a ideia era a gente falar um pouquinho sobre os elementos e sobre a organização da tabela periódica, que é muito importante, tá bom? Então, finalizamos por aqui. A gente volta ao nosso próximo encontro. Um beijo e até lá. Tchau, tchau.